E aí, turma, sejam muito bem-vindos ao Conte Vestibulares. Eu sou o professor Alan, professor de matemática aqui na plataforma. Estou resolvendo o primeiro exame de qualificação da UERJ 2026, a prova de matemática. Estou aqui na questão 30, vamos no comando da questão. Com as elevações, o custo total de produção dos pães nessa padaria sofrerá um aumento de... Em uma padaria, o custo total de produção dos pães é composto de 3 itens: 30% de mão de obra, 50% de matéria-prima, 20% de energia elétrica. Admita as seguintes elevações percentuais sobre o custo desses itens: 10% na mão de obra, 20% na matéria-prima, 10% na energia elétrica. Então, esse valor de 30% na mão de obra vai sofrer um aumento de 10%, esse valor de 50% de matéria-prima sofre um aumento de 20%, e esse fator de 20% de energia elétrica sofre um aumento de 10% na energia elétrica. Com as elevações, o custo total de produção dos pães nessa padaria sofrerá um aumento de... Bom, o custo de referência, tanto faz, né? Você poderia dizer que o custo é X, você poderia dizer que o custo é R$100, você poderia dizer que o custo é 1.000, ou então você pode calcular só os percentuais. Porque como o valor de referência continua sendo o valor inicial, não há necessidade de você ficar supondo os valores. Você pode pensar só nas porcentagens mesmo, né? Então, por exemplo, aqui vamos separar para 1, 2 e 3, né? Fazer os cálculos. O 1 vai ser para mão de obra. Se eu tenho um aumento de 10% em cima do valor, significa que ele era 100%, sofre aumento de 10%, ele passa a valer 110% do que ele tinha antes, né? O que ele tinha antes? 30% de mão de obra. Então, em cima desses 30%, a gente vai calcular um aumento de 10%. Aumento de 10% é multiplicar por 110%. Porque aqui a gente tem embutido 100%, que é o total, mais 10% de aumento. Beleza? Então eu tenho 0, 0 simplifica, 0, 0 simplificou, né? Então sobrou 3 vezes 11, 33, e 100 vezes 1 dá 100. 33 sobre 100 é 33%. Vamos calcular o segundo. O segundo nós tínhamos 50% de mão de obra e ele vai sofrer um aumento de 20%, que é o da matéria-prima. Então nós temos, na mesma lógica, 50 sobre 100 vezes aumento de 20%, é 100 mais 20, o que dá 120%. Então 120%, ó, novamente, 0, 0, 0, 0, simplifica. 5 vezes 12 é 60. E 100 vezes 1, aqui no denominador, é 100. Então 60 sobre 100, 60%. Vamos para o terceiro cálculo. O terceiro agora é para a energia elétrica. Energia elétrica era 20% e sofre um aumento de 10%. Então nós temos 20%, que é o valor de referência. Aumento de 10% é multiplicar por 110%. Novamente, ó, 0, 0, 0, 0, simplifica. 2 vezes 11 dá 22. E 100 vezes 1 nós temos 100. Isso daqui é igual a 22%. Então, antes, nós tínhamos quanto? 100%, né? 30 com 50, 80, com 20, 100%. E agora, quanto que a gente tem? Bom, para a gente descobrir, a gente soma. 33% mais 60% mais 22%, o que vai dar 115%. Antes nós tínhamos 100, então nós temos 115 menos 100%, que dá 15%. Um aumento de 15%. Já então nós vamos aqui para o gabarito da letra C de certo. Se tiver ficado alguma dúvida, só mandar aqui para a gente nos comentários.